Você sabe quais são as paisagens naturais do nosso planeta, quais resistem até hoje? Se você não sabe, vem comigo que eu te ensino, pessoal. Eu sou o professor Cormano Trindade, professor de Geografia, aqui de Tapes, no cantinho do Rio Grande do Sul. E a aula que eu estou trazendo para vocês hoje é sobre isso, as paisagens naturais da Terra. Vamos à aula? Bom, pessoal, antes de falarmos um pouquinho sobre as paisagens naturais do nosso planeta, nós precisamos entender o que é uma paisagem natural. Uma paisagem natural, então, será uma paisagem ou um ambiente composto apenas por elementos da natureza, ou seja, composta por elementos que ainda não sofreram a intervenção humana, ou seja, que o homem ainda não modificou, que a sociedade não modificou. Normalmente, esses ambientes, por não terem sofrido a intervenção do homem ou ter sofrido pouca interferência da sociedade, mantêm até hoje as suas características típicas. E normalmente esses elementos são adversos à nossa sobrevivência, como por exemplo uma localidade muito fria, que parte das geleiras ainda são consideradas paisagens naturais, ou por exemplo um deserto, ou uma floresta virgem, também são consideradas paisagens naturais. Mas se vocês quiserem um conceito um pouquinho mais abrangente sobre os tipos de paisagem, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, e aí vocês dão uma olhadinha nessa aula que eu preparei para vocês somente sobre isso. Bom, pessoal, nós sabemos que o homem causou a destruição por boa parte dos lugares onde ele passou. Mas as paisagens que ainda são consideradas como paisagens naturais do nosso planeta são paisagens que ainda se tornam, nos dias de hoje, inexploráveis pela sociedade. Ou seja, a sociedade ainda não explorou, a sociedade ainda não modificou, ou em alguns casos modificou muito pouca, ou seja, ainda mantém as suas características típicas. E agora nós vamos ver alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu falarei são as Lord Howe Islands, né? Na Austrália. Se tiver algum professor de inglês aí que quiser me corrigir, eu agradeço. Esta é uma ilha que surgiu após uma erupção vulcânica há mais ou menos 7 milhões de anos. Essa ilha ela tem um diferencial. Existem alguns animais que só são possíveis de encontrar nesta ilha. Porém, as pessoas não costumam visitar muito esta ilha, porque nesta ilha ela tem um número muito limitado de acomodações. Então, se as pessoas quiserem fazer um turismo para lá, estão na esperança de encontrar, por exemplo, várias opções de hotéis com muitos quartos para ficar, talvez não consigam um lugar para ficar. Mas é um ambiente muito interessante para quem quiser conhecer e tiver com uma graninha sobrando para fazer um turismo lá para a Oceania. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a paisagem natural mais conhecida dos Estados Unidos. Acertou você se você imaginou os Grand Canyons. E sim, eu vou falar do Grand Canyon. O Grand Canyon, ele é considerado, né, um local onde estão armazenados cerca de 2 bilhões de anos de história do nosso planeta, da história geológica da Terra, né? É uma região vista como um grande museu, né? Um museu natural, e essa paisagem fica lá no estado do Arizona. Pessoal, vocês podem dar uma conferida nas imagens, vou deixar passando algumas imagens, pelo menos uma imagem de cada paisagem natural que eu vou citar aqui no vídeo, para vocês darem uma analisada em como essas paisagens naturais são belas. Bom, pessoal, ainda nos Estados Unidos e também no Canadá, eu vou falar um pouquinho agora sobre as Montanhas Rochosas, conhecidas como Montanhas Rochosas do Canadá, mas também temos um pedacinho delas nos Estados Unidos. Né? Essas montanhas rochosas, elas são um ambiente de natureza selvagem. Por causa disso, temos alguns animais selvagens por lá, como por exemplo, ursos negros, alces, leões da montanha, lobos, coiotes, entre outros, né? E o ponto mais alto desta montanha, né, fica no Monte Elbert, que fica no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E esta montanha
ultrapassa os 4.400 metros de altitude acima do nível do mar. Mas nós não podíamos deixar o nosso país de fora. E a paisagem natural do Brasil que eu trarei nesse vídeo são as Cataratas do Iguaçu, né? Que ficam ali no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Mas 80% dessas quedas de água, dessas cachoeiras, pertencem à Argentina. Tá, pessoal? As Cataratas do Iguaçu, elas são cerca de 275 pontos diferentes de quedas d'água. E mesmo 80% ficando na Argentina, os turistas costumam dizer que as cataratas mais bonitas, mais lindas, mais agradáveis ficam do lado brasileiro. Claro, isso são apenas notícias, vocês podem ter uma opinião diferente. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre as paisagens naturais do nosso planeta. Lembrando que se você for um professor e se sentir um pouco inseguro com o novo ensino virtual que está vindo aí na onda do ensino híbrido, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo no programa do professor virtual, que eu sei que eu posso lhe ajudar. No mais, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no nosso canal. Lembrando que quando nós chegássemos a 250 inscritos, eu vou estar sorteando um exemplar desse livro aqui, que é o Alameda Nix, que é um livro da editora Dríade, aí organizada pelo Thiago Sévila, que é uma coletânea de contos de suspense, terror, contos livres, fantasia e coisas desse tipo. Eu sei que se você for premiado, você vai gostar desse livro, pois todas as pessoas que conseguiram ler esse livro, algumas até me encomendaram livros extras, e eu tive que vender alguns livros a mais do que eu estava esperando. Então, pessoal, se você for premiado, eu sei que você vai gostar. No mais, eu vejo vocês no nosso próximo sábado, na nossa próxima aula. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Aquele abraço e até a próxima.